Então, bom dia. Vamos começar a aula de organização e funcionamento do SUS, a disciplina, parte 1, sou a professora Olivia Dias. Então, a organização será sempre melhor se seus dirigentes forem melhores. Então, nosso intuito é capacitar e instrumentalizar melhor nossos dirigentes. Os princípios da gestão em saúde, para fazer uma abordagem então introdutória, principalmente fazer gestão significa, em essência, ter foco em resultados, considerando objetivos e metas pré-estabelecidas, além de problemas a resolver, problemas que a sociedade tem que demandam soluções. Então, nós fazemos gestão em função das expectativas de um futuro melhor em relação ao presente. E porque é preciso transformar a realidade, as condições materiais, as imateriais e a simbólica. Então, na saúde, nós queremos fundamentalmente menos doença, mais vida, mais qualidade de vida e, certamente, vida mais longa. Isso não é pouco. Então, a tarefa dos gestores de saúde é principalmente pensar na superação desses problemas. Esses são os desafios, para que possamos viver mais e melhor. Então, por conta disso, nós queremos menos doença, mais qualidade de vida, propiciar e facilitar a organização da sociedade para que possamos superar justamente esses problemas, os desafios que nos impedem de viver mais. Desejar que ocorram menos mortes, que não surjam tantas doenças e que não tenhamos tantas incapacidades nem infelicidades. Então, temos sempre um problema a ser superado, e a gestão tem que perceber esse problema e como identificá-lo. Então, gestão significa identificar problemas. No livro a gente coloca, na apostila tem falando de gap, que é a quebra de continuidade, descompasso ou discrepância entre coisas. Então, o problema é a discrepância entre o que identificamos, nós identificamos um problema, e a situação possível que deveríamos esperar, dado um tanto de conhecimento já acumulado e ou tecnologia disponível. Então, a gente fica se perguntando, se, na sua opinião, todo e qualquer problema identificado deve ser enfrentado? Eis a questão. Então, a resposta é não. Fazer gestão é também saber selecionar esses problemas. Nem todos os problemas identificados nós vamos poder trabalhar com eles. Então, a gente seleciona os problemas e postergar e até mesmo descartar ou ignorá-los alguns. Então, nós vamos fazer o quê? Priorizar os problemas. Problemas prioritários são os que dificultam ou impedem mais fortemente o alcance de uma realidade futura. Então, vamos pegar um problema, vamos identificar, nós temos 10 problemas e vamos priorizar dentre esses 10 problemas o que mais dificulta ou impede fortemente o alcance dessa realidade futura. Então, selecionar problema também é selecionar tecnologias. Fazer gestão, você vai precisar unir as necessidades e as demandas. Então, os problemas a serem enfrentados requerem tecnologias. Tecnologia também tem tecnologia leve, a gente sabe, a leve, dura e a dura. Então, vocês têm a tecnologia leve, é a formulação e implementação de políticas e organização do trabalho. Quando a gente fala tecnologia, a gente só pensa em informática, em mídias, mas a própria implementação de política e organização do trabalho é uma tecnologia. A mobilização de recursos, profissionais e equipamentos são tecnologias, são ferramentas para que a gente selecione esses problemas, porque nós temos que ter um mínimo de governabilidade para selecionar. Porque nós temos problemas tipo financiamento do SUS. Esse é um problema, em todos os locais. Mas é um problema que a gente não tem tecnologia enquanto gestor municipal, estadual ou local de resolver. Nós não temos governabilidade sobre esse problema. Por isso que tem os problemas prioritários, Então, partindo disso, nós temos os atributos
da gestão em saúde, né? Mas antes disso, é importante que a gente compreenda dois conceitos super importantes na gestão, né? Que no modelo tradicional de gestão, a gente trabalha com a decisão centralizada e tomada de decisão burocrática e morosa, né? Então, a gente tem que compreender o que é autonomia e o que é soberania. Mário Sérgio Cortella coloca, não está no livro, é uma referência que a gente trouxe para a aula, é importante que vocês registrem esse slide, porque não está na apostila, mas Mário Sérgio Cortella, ele coloca que ética é uma reflexão da importância de pensarmos coletivamente. Eu acho importante trazer esse conceito para essa aula, para que a gente compreenda que tudo que a gente faz, todas as instâncias na nossa profissão, todos os níveis, a gente compreenda que precisa de ética, precisa ter uma reflexão dessa importância que a gente está agindo de forma coletiva, principalmente quando a gente trabalha com o que é público, né? Então, a gente precisa também ter a questão da autonomia e da soberania. Então, a autonomia leva em consideração os impactos que suas decisões têm na vida das outras pessoas. Enquanto que a soberania é fazer tudo o que se quer, né, sem levar em consideração as consequências. Eu sou soberano, né, eu faço o que eu quiser, não estou preocupado com o coletivo, não estou preocupado com o que você pensa, nem com o impacto que isso pode levar na vida das pessoas. Agora, a autonomia não, eu vou levar em consideração isso. Então, nós temos autonomia na nossa vida, mas não soberania, né? A gente não deve pensar nessa perspectiva. Então, sempre trabalhar com autonomia e com ética e com a gestão descentralizada é o caminho. Então, a gente vai falar dos atributos, como a gente já vinha comentando nos slides anteriores, da gestão em saúde. O primeiro atributo diz respeito à governança. A raiz dessa palavra, governança, vem de um vocábulo grego que significa direção. Né? É dirigir a economia e a sociedade visando objetivos coletivos. Né? O processo de governança envolve encobrir meios de identificar metas e depois identificar os meios para alcançar as metas. A gente trabalhou no hospital que trabalhava com esse conceito. Lá não tinha a direção do hospital, tinha a governança. Né? A governança tem um diretor, tem os gerentes que estão no topo ali da pirâmide da gestão. Então, essas pessoas que participam da governança ou desse processo vão descobrir os meios para identificar as metas e depois identificar, dentro desses meios, o que a gente pode fazer para alcançar essas metas, né? Então, são práticas que vão empoderar o sistema, vão permitir que ele seja responsável frente às demandas da sociedade e dos organismos superiores de gestão. Outro atributo importante é a profissionalização. Ela deve ser configurada com dispositivos técnicos suficientes e adequados aos objetivos organizacionais, operando tanto com os meios ou recursos, quanto com a gestão de resultados. Então, você tem que ter a profissionalização dessa gestão. Quem é que vai trabalhar com competência, formados de forma competente, de modo que esses profissionais gerem os melhores resultados. Essa gestão organizacional deve ser operada por especialistas. Então, por isso é que vocês estão sendo formados, né, para ter essa profissionalização da gestão. Outro atributo importante é o financiamento. Né? É importante lembrar que esse atributo remete-se a todas as dimensões econômico-financeiras da gestão. Ele deve ser compreendido tanto no que se concerne à dimensão do financiamento adequado, quanto aos recursos em volume suficiente para o funcionamento. Né?
Então, a dimensão de funcionamento adequado, que são esses volumes de recursos aplicados à saúde e em bases de equidade. Recursos em volume suficiente para o funcionamento dos hospitais. A gente fala aqui mais em relação ao hospital, porque o direcionamento da apostila é para a direção de hospital, mas você vai compreender como UBS também, como Secretaria Municipal de Saúde. As fontes e origem desses recursos, se públicas ou privadas, exatamente para quais itens, que é o que a gente chama de empenho ou de rubrica. As modalidades de pagamento aplicáveis aos serviços, também como é que vão ser essas modalidades de pagamento, né? Trabalhando sempre debaixo da lógica de maximização de recursos, que a gente fala da eficiência, e respeitada a dimensão da qualidade da atenção. Ok? Outro atributo importante são a gestão de pessoas. A gestão do trabalho é fortemente dependente dos profissionais, sendo eles os responsáveis pela eficiência e qualidade dos processos e resultados alcançados. Então, a gente tem que saber trabalhar com a questão alguns desafios, alguns elementos são desejáveis nesse atributo, como a própria autonomia do dirigente para gerir os RHs, a gestão estratégica do RH, a valorização permanente do desempenho dessas pessoas, salários dignos, horários flexíveis, sistema de remuneração baseado em ganhos fixos somados a ganhos variáveis, a inclusão de incentivos gerais, gestão de competências, desenvolvimento profissional, dispositivos para a gestão de conflitos, processos participativos, seleção e recrutamentos flexíveis e profissionais não estáveis, que às vezes acontece. Então, é principalmente a questão das competências, tem que ficar muito claro, dos processos de contratos de trabalho, os salários, a resolução de conflitos. Eu já trabalhei com equipes de mais de 80 pessoas, então todo mundo quer resolver o seu, né? Quer resolver os seus problemas, e às vezes a gente tem que pensar no todo, no coletivo, né? Na questão da autonomia, né? No impacto do que aquilo pode ser sobre outras pessoas, inclusive sobre o serviço. Então, eu sou amiga da pessoa, mas a amizade aqui na área do trabalho, na sua equipe, ela não pode se sobressair a questão técnica, a competência técnica. Às vezes você coloca uma pessoa, fulano é meu amigo, ele vai ficar aqui nessa chefia, mas a pessoa não tem competência para isso. Então, a gente tem que ser bem frio, né, no sentido de pensar. Eu acho que não é nem a palavra frio, é responsável, né, comprometido, e pensar que existe um bem maior, que é público. Outro atributo da gestão em saúde importantíssimo é a tecnologia da informação. Super necessária, né, o suporte tecnológico a partir do qual os sistemas de informação são operados de modo a registrar, processar e gerar informações confiáveis, integradas e em tempo oportuno, adequadas às necessidades e de fácil alcance e compreensão dos seus distintos usuários. Ok? Então, é muito importante ter essa tecnologia com vista a subsidiar os processos de tomada de decisão, contribuir para essa integração informativa, ocupando papel estratégico para o processo de comunicação organizacional, servir de base para a integração de hospital com a rede de serviços, com o seu ambiente econômico, social e institucional, torna mais ágil e sistematizado o acesso das informações, a evidência clínica gerencial, favorece o desempenho global da organização hospitalar e do sistema de saúde, auxilia na melhoria da qualidade, da segurança e da assistência prestada, na redução de erros médicos, no incremento da eficiência administrativa, maior satisfação do usuário. Então, é super importante. Eu tenho uma experiência muito boa com a tecnologia da informação. A gente começou do zero no hospital e precisava criar os fluxos, né? Os fluxos do hospital. Então, sem o pessoal da TI, da tecnologia da informação, eu não conseguiria construir um fluxo que fosse adequado à necessidade, que fosse confiável, que fosse oportuno, que fosse integrável e de fácil compreensão
para todas as pessoas, tanto para os usuários que cheguem ao hospital, que a gente usou os fluxos numa cartilha, quanto para os profissionais que trabalham nesse hospital. Outro item essencial é a organização do cuidado, né? É o atributo do modelo de gestão. Ele está relacionado com a missão, né, da própria organização do cuidado. Trata, portanto, desses mecanismos, instrumentos, práticas de atenção que viabilizem o cumprimento dos objetivos assistenciais do hospital, em conformidade com padrões, mais uma vez, de eficiência e qualidade. Né? Isso é muito importante. Ele fala do próprio perfil assistencial do hospital, a definição dos critérios de ingresso, de relacionamento com as demais unidades do sistema, o ingresso, desde o acolhimento até a alta, abrangendo as responsabilidades, a segurança de segmento dos clientes, a gestão dos recursos críticos da assistência, dos leitos aos equipamentos diferenciados, incluindo centro cirúrgico, UTI, a configuração do sistema de regulação assistencial interna, regulação de casos de paciente, adequada divisão e integração entre os serviços e equipes profissionais, organizado por linhas de cuidado, lembra que a gente já falou disso? Né? A efetiva garantia da continuidade de um cuidado internamente ao hospital. Então, é importante aqui nessa organização, esse hospital que a gente está falando, ele trabalha com essa organização de linha de cuidado e que tem desde a entrada do paciente no ambulatório. Se ele precisa de uma cirurgia cardíaca, tem todo o processo, o fluxo de organização, né, por linha de cuidado. Se ele está no cardiologista, mas o cardiologista percebe que ele tem um problema que vai ser resolvido pelo bucomaxilo, então ele vai ser encaminhado para outra linha de cuidado, com outros profissionais, a equipe sempre multiprofissional, trabalha educador físico, psicólogo, dentista, enfermeiro. E assim, não tem leitos por patologia, uma organização bem diferente. A gente está acostumado aqui no estado com o leito ortopedia, leito da clínica médica, leito da neurologia. Não funciona assim na organização do cuidado. Funciona na linha e dentro dessa linha você pode ter várias vertentes. A cardíaca cirúrgica, a cardíaca clínica, mas a cardíaca clínica tem uma ligação direta com a clínica médica, que pode ter uma demanda para neurologia. Então, eles se cruzam para benefício do usuário, e os leitos não têm dono, né? Porque aqui a gente trabalha muito com o leito do doutor fulano, da especialidade X ou Y. O leito não tem dono, ele é dessa linha de cuidado. Então, partindo disso, outros atributos também devem ser compreendidos, né, como objetivos do serviço, envolvendo naturalmente estruturas e processos que enriquecem o modelo de gestão. A gente fala muito de qualidade e eficiência, então o que é essa qualidade? Né? É um dos focos permanentes da gestão. É sempre na perspectiva de melhoria contínua. Ela envolve a implementação de estruturas e processos de qualidade, comissões, como eu falei, protocolos, monitoramento, análise de processo, processos de acreditação externa, cumprimento de normas de vigilância de serviços, uso intensivo de informações, prontuários com qualidade de registros e implementação de ferramentas de gestão clínicas, protocolos, gestão de casos, filas. Tem a gestão de filas, como eu falei para vocês, isso é super importante. E essa gestão de fila não esteja na mão de profissional A, B ou C, mas da instituição, no caso do sistema do núcleo interno de regulação do hospital. Permanente atenção com a satisfação dos clientes, a questão da ouvidoria, que não é um favor que o serviço presta, ele está na lei, né? Os hospitais têm que ter o serviço de ouvidoria. E eu também penso, quando eu penso num prontuário com qualidade de registro, eu lembro do prontuário eletrônico, né? Ele é essencial hoje, para que não ocorram tantos equívocos na qualidade do registro, não seja uma coisa extremamente física. A gente precisa do prontuário fixo, até porque a gente ainda trabalha com isso na auditoria do SUS, mas cada vez menos, né? E com o tempo a tendência é que fique tudo em meio eletrônico.
Outro objetivo super importante é a pesquisa, desenvolvimento e ensino, que a gente chama PED, que é pesquisa e desenvolvimento, que são os serviços, especialmente de hospitais, que devem assumir, né? Vão aprender a inovar, o que deve expressar, os custos, as qualidades. Então, é super importante trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e ensino, porque vai gerar conhecimento e tecnologia, tanto assistencial quanto organizacional. Os hospitais vão ser centros de pesquisa clínica, sistemas de incentivo à pesquisa, à formação e à inovação, e lógicas de captação de recursos para pesquisa e desenvolvimento, e a prática de associação a sistemas de formação, cooperação para estágios, junto a sistemas formais, universidades e institutos. Alguns hospitais acham que o estudante atrapalha, né? O estudante não atrapalha, ele enriquece, ele traz um novo olhar, ele faz uma crítica, às vezes construtiva. Agora, você tem que trabalhar de uma forma que você não perca também. Às vezes o profissional gasta uma luva, o estudante gasta 5 luvas para fazer um procedimento X ou Y. Você tem que colocar isso no papel, os custos, né? Enquanto gestor, pensar isso, mas entender que o ganho é muito maior, porque eles trabalham na perspectiva. Nós estamos trabalhando agora no hospital universitário com a implantação de um modelo que a gente chama de nursing care, né, de enfermagem, um modelo americano. Então, estamos usando uma enfermaria piloto, só com estudantes de medicina, enfermagem e nutrição da Universidade Federal. E essa unidade piloto, a gente vai trabalhar com essa teoria, né, específica americana, que vê o paciente como um todo, trabalha com uma lógica um pouco diferenciada. E lá, sim, são 5 enfermeiras para 50 pacientes. Então, é um mundo ideal, né? Enquanto aqui a gente tem uma enfermeira para 100, na maioria dos hospitais públicos e particulares, inclusive. Lá a gente tem 5 enfermeiras para 50. Então, dá para fazer uma coisa com bastante qualidade e com a ajuda dos meninos pensando a parte científica. Qualifica esse cuidado, porque a gente não fica no fazer por fazer, né? Um fazer empírico, mas um fazer científico, embasado em evidências clínicas, né? Evidências científicas. Outra questão super importante é a inserção no SUS, né? Isso aí é com certeza. A missão, o perfil e o programa assistencial são compartilhados no sistema. O serviço deve contribuir com a formulação de políticas e programas para o Sistema Único de Saúde, deve participar e atuar em instâncias do sistema, com fóruns, câmaras. O serviço esteja vinculado à regulação assistencial externa, como todos os hospitais. O sistema de prestação de contas externas, que é o contrato de gestão, deve existir, que nós vamos falar, tem uma aula só sobre isso. E no sistema, a responsabilidade com o cuidado do usuário do sistema. Acolhimento, segmento, vínculo, integrado ao sistema de referência e contra-referência de forma pactuada. Esse é um desafio, né? A gente tentou e ainda está muito engatinhando aqui em Teresina. Outra questão é eficiência. A adoção de modalidades de atenção com relação a custo-benefício mais adequada, a busca de racionalidade do escopo e escala para aquisição de insumos para serviços de logística de apoio técnico, o permanente uso economicamente racional de blocos cirúrgicos, de leito, de consultório, de equipamento. Por exemplo, eu tenho um consultório, ele está subutilizado, eu marco 3 consultas para ele, enquanto tem outro que tem 15 consultas. Então, a gente tem que pensar, seguindo a lei, né, que são 15 minutos para o paciente, aí você calcula, aí eu calculo a ocupação, a otimização do uso desse consultório. Bloco cirúrgico nem se fala, né? Tem muita rotatividade, então a gente precisa trabalhar otimizando. A adoção de sistemas de indicadores de desempenho da gestão, a incorporação de especialistas em gestão de insumos e de serviços logísticos, incluindo a compra. A utilização intensiva de Beckman como ferramenta de melhoria da qualidade. O que é esse Beckman? Beckman é você avaliar como as outras empresas trabalham. Você faz uma avaliação, tipo um raio-x, e vê o que cada uma faz. E aí você vê como é que ela trabalha, quem trabalha melhor, e você faz esse benchmarking,
como se fosse uma investigação de mercado e ver quem que tem o perfil que mais se adequa com o seu perfil. Além de adoção também de práticas de melhoria contínua da qualidade. O outro objetivo é assistência centrada no paciente, claro, implica que a organização conscientemente assuma a perspectiva do paciente para a organização e gestão das atividades médicas hospitalares, é pensar na pessoa e sempre estar acordando com ele ou com a família, o que é que você está fazendo, por que que você está fazendo, né, e pensar que tudo ali está voltado para aquela pessoa, né, ele não é um objeto, ele é um sujeito do cuidado, né. Então é isso, gente, para finalizar, vamos agora para a parte 2, obrigada, que segue meu e-mail, quaisquer dúvidas estou à disposição.